Olá, fim de ano chegando e é a época daqueles vídeos de melhores do ano. Bom, o ano de 2023 foi um ano complicado para mim. Eu tive que mudar de estado, eu mudei de emprego, eu mudei a minha vida quase toda. E foi um ano complicado para leituras. Mas mesmo assim eu li 10 ótimos livros que eu vou trazer aqui nesse vídeo. O primeiro livro que eu vou falar aqui nessa lista é Fantina, Cenas da Escravidão, escrita por Duarte Badaró. Duarte Badaró era um advogado, ele viveu por volta de 1800. Aqui ele escreveu esse livro em 1881, que é mais ou menos a época dos debates em torno da abolição da escravidão. Ele vai contar aqui a história de Fantina, que era uma escrava doméstica, que ela passou a ser cobiçada por um homem lá do Rio de Janeiro, um senhor. Ela pertencia a uma senhora, esse senhor lá casa com essa senhora para poder ter acesso à Fantina. Aqui ele ajuda a pensar algumas questões, como por exemplo, se você é uma menina de 18 anos, ou mesmo uma jovem aí de 11, e você sofre assédios de seu senhor, você sofre abusos, você sofre até violências sexuais, havia para quem recorrer? Você poderia contar com o apoio da sociedade? Teria alguma coisa a fazer? Aqui nesse livro ele vai contar um caso como esse, né, aqui do Rio de Janeiro. É bastante interessante e o que passa nessa história não é nada romantizado, ele é até um pouco pesado. O final é bem complicado, o final aqui, certo? Complicado no sentido de um final pesado que acontece com a Fantina. Eu gostei bastante desse livro. E no final tem um pós-fácil de um professor chamado Sidney Chalhoub, que é uma verdadeira aula de como a gente pode usar a literatura como fonte histórica. Então, Fantina foi o primeiro livro que eu li esse ano e foi muito bom. O segundo livro que eu li em 2023 foi esse Pré-História, Uma Breve Introdução, de Chris Gosden. Bom, esse livro ele traz questões interessantes, como por exemplo, aqui no capítulo 1, o que é e quando é a pré-história? Ele ajuda a gente a pensar nisso. Porque a pré-história, ela é a maior parte da história da humanidade. Isso que a gente convencionou chamar de história, que é da escrita para cá, deve ter o quê? Uns 4 a 5 mil anos de idade. O restante da humanidade viveu na pré-história. E ele começa questionando isso. Depois ele fala aqui sobre pré-história e continentes, também sobre a natureza e a vida social humana. Muitos desses livros, da pré-história para cá, eles vão tratar basicamente do mesmo tema, da mesma temática. O ser humano e a vida em sociedade, aquela questão humano e natureza, que é ser humano, que é o natural, né? Esse livro aqui é um deles, que vai tratar sobre essa questão da humanidade versus a natureza. Uma das coisas que eu achei interessante aqui é uma proposta que ele faz. Ele faz um experimento social na turma dele, né, que ele foi professor, de pensar o seguinte: se você tivesse que se mudar e tudo que você pudesse levar nessa mudança, você vai mudar de continente, vai morar em outro continente, e só pode levar o que cabe numa caixa de 1 metro quadrado. O que você levaria? Essa é uma proposta que ele traz aqui nesse livro e eu fiquei dias pensando nisso. Gostei bastante. Esse foi o livro que eu li mais ou menos em fevereiro. O terceiro livro é um livro mais famoso, Coração das Trevas. Aqui o Joseph Conrad, ele vai narrar a história do Marlon. Aliás, o Marlon, ele é o narrador. Ele vai sair da Inglaterra em um barco para o Congo, né? Ele vai adentrar na natureza ali da África. E eles vão procurar um posto avançado da civilização inglesa, vamos colocar aqui. Eles vão ter que viajar nesse navio, vão passar por enormes perigos nessa viagem no rio, atrás do posto avançado que é comandado por um Curtis, o comandante Curtis lá. E eles vão até esse posto e ele narra isso aqui numa forma densa, certo? A gente vai vendo o que acontecia com os africanos aqui no Congo e ele traz um mal-estar. Ele antecipa aqui a questão do mal-estar da civilização lá do Freud. Esse livro foi escrito um pouco antes e é bem interessante você pensar o que é o civilizado. Ele traz aqui os problemas da extração do marfim, né?
como é que esses caras ficavam quebrados mentalmente, psicologicamente. E o Curtis é o maior exemplo que ele coloca aqui. Gostei bastante dessa leitura e é um livro que eu pretendo reler. O terceiro livro foi dentro de um projeto que eu estou estudando sobre literatura e história. E aí eu tinha que começar por esse livro aqui, Literatura como Missão. Tensões sociais e criação cultural na Primeira República. Ele era de um professor falecido já, o professor Nicolau Sevchenko, e na época que ele saiu foi um livro inovador na pesquisa histórica, porque ele propôs usar a literatura como fonte. Aqui ele vai fazer esse estudo dele baseado em dois autores, que é o Lima Barreto, autor que eu gosto muito, autor de Os Bugisundangas, e o Euclides da Cunha, autor de Os Sertões. E ele vai mostrar as tensões sociais ali do Rio de Janeiro, na Primeira República, e como é que elas apareciam na obra desses dois autores. Ótimo livro, e eu comprei esse aqui pela estante virtual, porque ele já é um livro esgotado. O terceiro livro, dentro desse projeto também de literatura e história, foi um livro chamado Cimar, Romance Histórico do Alto Amazonas, de Lourenço Amazonas, o nome do autor. Eu achei esse livro bem interessante porque ele foi escrito em 1857, que é mais ou menos o ano que sai o Guarani. Lá no Rio de Janeiro ele saiu no folhetim, acho que é o Diário do Rio de Janeiro, ele foi publicado lá no começo do ano, e no mesmo ano saiu esse romance sobre a Cimar. Quem é a Cimar? Cimar é uma mameluca, é uma filha de um indígena. Esse indígena, ele era próspero, ele era um comerciante ali do Rio Solimões, daquela região. E essa Cimar, ela é filha de um estudo, né? Ele conta duas histórias paralelas. Ele conta a história da revolta de Lama Larga, que aconteceu mesmo lá naquela região, e também vai contando a história da Cimar, entrelaçando as duas. Ele trata aqui da questão dos indígenas, mas sem romantizar, de uma forma mais analítica do que o José de Alencar. Ele trata questionando o modelo de civilização que os portugueses implantaram lá na região. É um livro interessante, ele é muito arrastado, os acontecimentos principais, eles acontecem no comecinho do livro e nos últimos 3 capítulos, sendo que ele tem mais de 20, esses outros mais de 16 capítulos, eles são meio arrastados, né? São bem arrastados. Ele deixa para resolver tudo no finalzinho. Mas mesmo assim é uma obra que eu pretendo reler dentro desse meu projeto de literatura e história. Partindo para o próximo livro, que eu li mais no meio do ano, é O Senhor das Moscas. Esse aqui é outro livro, assim como Coração das Trevas, que vai tratar a questão da natureza humana. Aqui um grupo de crianças que estudam no colégio inglês, eles vão fazer uma viagem e o avião deles cai em uma ilha em plena guerra. Agora não ficou claro se é a Primeira Guerra ou é a Segunda Guerra. Mas aí essas crianças só sobrevive um adulto e ele fica gravemente ferido e acaba morrendo. E aí essas crianças entre 8 e 12 anos, ou 14 anos, não fica bem claro, elas vão ter que se virar sozinhas nessa ilha. Formam grupos. Bom, aqui ele ajuda a pensar questões interessantes, como a questão do bom selvagem lá do Rousseau, de que o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. Aqui ele vai mostrar que essas crianças, como é que elas agem sozinhas. Eles formam grupos, eles têm líder, né? Aliás, 2 líderes, que vai dar uma briga aqui no enredo. É bem interessante, ajuda a pensar questões de política, de filosofia, de sociedade. E uma obra curtinha, fácil de ler, eu achei a leitura muito boa, ela te prende, você fica querendo saber o que está acontecendo e dá para ler rapidamente. Gostei bastante dessa leitura de Senhor das Moscas, do William Golding. Ótimo livro. Mas no finalzinho do ano eu voltei com esse canal estava parado há 7 anos, e aí eu resolvi ler os clássicos em ordem cronológica, começando lá dos gregos antigos. Para isso, eu peguei esse livro para ler. O Universo, os Deuses e os Homens, contados por Jean-Pierre Vernant. Esse livro aqui ele vai contar a mitologia grega, mas ele não vai só narrar a mitologia grega. Ele vai mostrar como era complexa aquela sociedade
e o papel que essa mitologia tinha na psicologia daqueles gregos antigos, na sociedade, né? Na religião. Esse papel que os deuses ocupavam era central. E ele vai mostrando isso através da mitologia que ele vai narrando aqui, como se ele estivesse contando para o neto dele. Gostei bastante do livro e ele está ajudando muito no projeto de ler os clássicos gregos. Então, se você for ler a Ilíada ou a Odisseia e quiser um livro de apoio para te ajudar com os deuses, que os deuses são muito presentes lá na Ilíada e na Odisseia, você pode começar lendo isso aqui antes de ler a Ilíada e a Odisseia. O Universo, os Deuses e os Homens, de Jean-Pierre Vernant. É uma leitura fácil, ele escreve de uma forma fácil, apesar dele ser um historiador lá da Grécia Antiga. É um livro para qualquer pessoa ler. Gostei muito e vou deixar ele aqui porque eu pretendo reler. Agora, no segundo semestre, eu li uma obra colossal, chamada Fausto, de Goethe. Bom, o Goethe é um alemão, autor lá do Sofrimento do Jovem Werther, que é o livro mais conhecido dele. E ele escreveu essa obra que é um monumento, ela é gigantesca, ela vai trazer coisas desde a Grécia Antiga até a época dele, desse autor, que viveu ali nos anos 1800. É enorme o livro, ele vai trazer muitas referências à cultura erudita, que muitas delas aqui passou batida, eu preciso reler depois de ler muitas outras coisas, mas eu gostei do livro Fausto. Ele é escrito em 2 volumes, esse aqui é o primeiro volume e esse é o segundo. É uma obra bem densa, né? Mas ela é boa de ler. Eu gostei. E também é uma obra que eu pretendo reler quando eu tiver mais experiência de leitura. Mais pro finalzinho do ano, eu li uma obra de Platão chamada Apologia de Sócrates. Essa obra, ele vai tratar do julgamento de Sócrates na ótica do Platão. Ele vai mostrar aqui o que Sócrates pensava sobre esse julgamento, as convicções de Sócrates, que foram o que acabaram levando ele a esse julgamento, né? Porque ele tinha convicções morais muito fortes, ele tinha convicções sobre a verdade, sobre a filosofia, sobre a busca do conhecimento, e ele pregava isso para aquela juventude, o que levou ele a ser acusado de corromper a juventude. Ou seja, levar o jovem a pensar sempre foi um negócio perigoso. Ele acabou pagando com a vida. Ele tinha chance de fugir e não quis, porque isso ia contra as convicções que ele tinha. E o Platão vai colocar tudo isso aqui. O Platão, que foi o aluno dele mais conhecido. Bom, uma leitura simples, apesar de ser filosofia de Platão. Dá para ler aqui rapidamente em um dia. E eu gostei bastante desse livro aqui. Já no finalzinho do ano, eu li um livro sobre foco. Porque eu, pessoalmente, estou tendo um problema muito grande de focar para ler coisa que antigamente eu lia 10 páginas sem parar. Hoje em dia eu não consigo ler 2 e perco o foco. E aqui esse autor, o Daniel Goleman, ele vai trazer a questão do foco e a atenção do papel que esse foco tem para o sucesso, né? Se você quer ter o sucesso em uma empreitada, você precisa de foco. E ele vai mostrar aqui esse foco. Como é que você pode trabalhar ele? Ele traz questões aqui muito teóricas, mas ele também traz algumas aplicações práticas, né? Alguns conselhos de como você pode melhorar seu foco. Gostei da leitura e tem coisas aqui que eu pretendo aplicar no meu dia a dia. Por fim, agora em dezembro, eu estou terminando de ler o Sapiens, aliás, reler. Eu li ele em 2017 e voltei para reler ele agora no final de 2023. É um livro bem fácil de ler, certo? Eu estou terminando, faltam umas 70 páginas, por isso que eu trouxe ele aqui. Aqui o Yuval Harari, ele vai trazer a história da humanidade, partindo desde uns 70 mil anos atrás até os nossos dias. E ele vai mostrar como um pequeno e insignificante ser humano, que não era nem o animal mais rápido, nem o mais forte, nem o mais ágil, conseguiu dominar a natureza e um planeta inteiro. Ele vai apontar que foram 3 grandes revoluções que aconteceram para o ser humano dominar tudo. A revolução cognitiva, lá no começo, que foi a capacidade de pensar no que não existe, de inventar coisas como mitos, religiões, coisas de que não existe, mas que foram fundamentais para ligar o homem em grandes grupos e em grandes sociedades. Depois ele vai falar da revolução agrícola,
que foi fundamental para o surgimento das primeiras vilas, depois cidades. E também vai falar da Revolução Científica, que é quando o homem ele passa a perceber que ele não sabe de tudo. E quando ele vê que não sabe, ele vai buscar o conhecimento. E essa busca de conhecimento e da ciência aplicada ao método científico ajudou, por exemplo, ele vai falar aqui que ela ajudou os impérios, ajudou a formar o capitalismo e a formar o mundo, a moldar o mundo que nós temos hoje. É um livro bem interessante, a gente tem que fazer algumas críticas aqui, porque é um livro que ele vai tratar da história ampla, questões muito amplas, e ele vai ter que generalizar. E o historiador, hoje em dia, a história dele é muito contada em migalhas, coisinhas pequenas, o recorte do recorte do recorte. E aqui ele trata de termos gerais, o que obriga ele a fazer algumas simplificações que é muito criticada na historiografia. Mas é um excelente livro, recomendo a leitura dele. Também já li o Homo Deus, desse autor, e estou terminando de ler Sapiens, continuo gostando do livro. Bom, gente, as leituras que eu fiz esse ano foram essas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui no vídeo, né? Não vai te custar nada, mas vai me ajudar bastante. Se gostou mais ainda, nos segue aqui no canal e até um próximo vídeo.